Boa tarde. É uma alegria muito grande participar desse evento. Aproveito para agradecer ao ministro Douglas o convite. É uma honra poder participar de um evento tão moderno. Fiquei realmente encantada com o que eu vi aqui hoje. Acho que vai ser de grande proveito para nós. Esse painel, que eu devo mediar agora, nos próximos minutos, vai tratar sobre os novos horizontes da legislação trabalhista no Brasil. Só pelo título já conseguem imaginar a ansiedade que dá de pensar o que vem por aí, justamente neste ano em que completamos 80 anos de CLT, uma legislação que já tem um bom tempo, por sinal, vem sofrendo mudanças progressivamente, não só em decorrência da própria alteração na legislação, mas em decorrência da alteração na sua interpretação nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem acompanhado uma evolução na legislação trabalhista, na legislação que a gente considera também pelas negociações coletivas, e tudo isso vai ser objeto de debate hoje, e a gente vai acabar, talvez, com algumas boas ideias, que essa aqui é a intenção do nosso painel. Para este painel número 4, nós teremos 4 excelentes expositores, e em ordem, nós vamos tratar, primeiramente, a doutora Ana Luísa, que vai falar sobre o futuro do trabalho mesmo, sobre o labor não subordinado. Já chamo para vir aqui. Só fazendo uma breve apresentação dos 4, para que quem queira ficar conosco no painel entenda como vai ser a dinâmica e o que a gente vai falar aqui. Então, primeiro, a doutora Ana Luísa vai falar sobre o futuro do trabalho, sobre o labor não subordinado, alguma tendência mundial do mercado de trabalho. Em seguida, a doutora Silvia vai falar sobre a atuação do STF e competência da Justiça do Trabalho. A doutora Cristiane vem para dizer sobre justiça gratuita na movimentação sindical, na atuação do sindicato nas defesas de direitos coletivos. E, por fim, o doutor Otávio vai nos dar uma ideia de como inovar a proteção trabalhista. Então, já conseguem antever como vai ser frutífero o nosso debate. Então, começo convidando a doutora Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça, que é juíza do TRT da Terceira Região, e leio o seu currículo. Integrou o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, formado por juízes, desembargadores e ministros do TST, em conjunto com outros técnicos, instituído no âmbito da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 2019 e 2020, participou, convocada pelo Congresso Nacional, da Comissão de Redação da Reforma Trabalhista, integrou grupo de trabalho da Presidência da República na Casa Civil para implementar e divulgar a nova lei na OIT, foi juíza auxiliar da vice-presidência do TST, compôs a diretoria da Amatra 3 e atualmente é conselheira da Escola Judicial do TRT da Terceira Região e vice-diretora da Escola Judicial da ABMT. Seja muito bem-vinda, é uma honra, e vamos agora ouvi-la. Obrigada, doutora Eleonora. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente eu preciso dizer também da minha alegria de estar aqui novamente, depois de um ano, né, no nosso Congresso Nacional, cuja primeira edição já foi um sucesso retumbante, né? Não é um adjetivo exagerado, quem aqui esteve pode atestar o que eu estou dizendo, né? Eu, como um integrante tanto da diretoria da BMT como da Comissão Científica do Congresso, só posso me sentir muito realizada e orgulhosa, né? Muito foi dito sobre a modernidade estrutural, digamos assim, do nosso Congresso, mas também há uma modernidade, uma atualidade dos temas tratados, né? Há exemplo do tema do nosso painel, que eu considero de uma atualidade imprescindível e de uma relevância também imprescindível. Nós estamos com uma certa restrição de tempo, se eu correr demais eu já peço desculpas, mas eu pretendo ser breve. Vou começar com uma lembrança de um registro histórico interessante,
que a cada ano que passa, na verdade, fica mais interessante. Não sei se os senhores vão se lembrar, mas em 2019 a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, completou 100 anos, né? Fundada em 1919, no final da Primeira Guerra. 2019 completou seu primeiro centenário e a OIT escolheu o tema justamente Futuro do Trabalho para celebrar a passagem centenária. Só que ela fez essa escolha baseada numa constatação alarmante, né? Para a organização, as novas tecnologias ou as inovações tecnológicas e o trabalho mediante plataformas virtuais estão impulsionando uma transformação tão gigantesca no mundo do trabalho que estão sendo recriadas práticas do século XIX, estão nascendo futuras gerações de digital day laborers, ou seja, trabalhadores por dia, e estão sendo ameaçados de extinção a integralidade dos empregos atuais, né? É um alerta catastrófico, como convém à natureza da organização, mas eu sempre brinco, ninguém pode acusá-la de alienação, né? Sequer a marxista. Eu acho que o diagnóstico é preciso, eu compartilho deste diagnóstico, embora eu acho que o pessimismo não se justifique, né? Uma leitura atenta, de fato, do nosso mercado de trabalho nesse século XXI mostra mesmo que está em curso uma ruptura com o modelo tradicional de interação laborativa entre o prestador de serviço e o seu tomador de serviço, né? Nós estamos mesmo assistindo a uma revolução nos modos de produzir e de consumir, e acho também que as inovações tecnológicas são o grande motor dessa subversão, né? Eu não concordo com a visão de que inovações tecnológicas sejam ruins em si mesmas. Ao contrário, né? Eu nem entro na discussão, mas só para lembrar rapidamente, me parece bastante óbvio que as inovações tecnológicas melhoram a nossa realidade, né? Tornam mais facilitado ou menos custoso o acesso ao conhecimento, melhoram a capacitação, expandem as nossas possibilidades pessoais, estimulam relacionamentos pessoais. Algumas famílias talvez não achem tão bom, né? Mas o fato é que anulam distâncias geográficas. No campo do trabalho especificamente que nos interessa, a inteligência artificial e a intermediação, sim, por algoritmos, são bastante benéficas para a produtividade e para uma tendência que eu considero também bastante benéfica no longo prazo para o próprio trabalhador, que é a concentração da capacitação e da produção cada vez mais no intelecto, né? Isso até do ponto de vista do valor do trabalho é muito benéfico para aquele que vende a sua força de trabalho. Eu acho também, tem um bichinho aqui que está me acompanhando, eu acho também que já é uma obviedade constatar o ritmo inédito com que isso está acontecendo, essa revolução, essa subversão do mercado de trabalho, né? Eu gosto muito de citar o Klaus Schwab, aquele alemão que foi um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial. Ele defende isso já há alguns anos. Segundo ele, o que a gente está vivendo no mercado de trabalho hoje não se compara em complexidade, em intensidade, em escopo, a nada que a humanidade viveu até aqui. Ou seja, para ele, não há sequer paralelo com as outras revoluções industriais pelas quais passamos, né? E eu acho que o tempo vem lhe dando razão, né? Agora, o que não acho tão óbvio de constatar, e aqui é o ponto mais interessante para nós pensarmos ou refletirmos nesse tema, é o impacto que essa revolução vai ter para as normas trabalhistas, para o nosso direito do trabalho. E quem compreende esse impacto compreende o alarmismo da OIT. Afinal de contas, o direito do trabalho, tal como conhecemos, as suas premissas mais básicas, está em jogo, né? E aí vamos lembrar aqui, também outra obviedade para quem é estudioso aqui do nosso campo, mas as legislações trabalhistas modernas nasceram num contexto de uma outra revolução industrial, em que o homem tinha acabado de se tornar substituível, instrumento, né, autômato, mera peça do processo produtivo e, portanto, dependente integralmente, subordinado a decisões de terceiro, no caso, seu empregador, né? Mas o mundo atual já se caracteriza por uma coisa muito diferente disso. Ele se caracteriza pela instabilidade, pela ausência de vínculos funcionais delineados, né? Aquelas estruturas das nossas normas protetivas do trabalho não se aplicam mais às estruturas produtivas que estão surgindo ou se consolidando hoje, né? Basta lembrar
dos limites espaciais e de tempo que são a base das nossas normas protetivas do trabalho, né? Limite de jornada, limite de espaço físico, da subordinação do empregador, né? Aquela necessidade imperiosa de se determinar se o trabalho é externo ou não, para se averiguar se há ou não subordinação direta ali. Esses limites temporais e espaciais, eles não estão só se flexibilizando, eles estão desaparecendo, né? Hoje se trabalha de onde se quer, a qualquer tempo, e mais do que isso, se trabalha para quem se quer, né? Eu acho que nesta era da informação, né, com essa revolução que está em curso, há também essa subversão da equação empregatícia, né? É como se fosse devolvido ao trabalhador, alguns dizem que dado pela primeira vez ao trabalhador, como queiram, o controle sobre a sua vida laborativa, né? E ele pode se utilizar dessas novas tecnologias, com aí a palavra de ordem, autonomia, para oferir renda e para estabelecer as suas interações de trabalho, né? O trabalho por conta própria, independente, autônomo, sem os tais vínculos funcionais tonificados ou delineados, ele emerge e está se impondo com uma robustez impressionante, né? E aí eu sempre brinco, né? A revelia dos teóricos que insistem em torcer o nariz para essa tendência, né? Basta dizer, ver aí a tão falada postura do STF, que é sempre muito criticado, mas em matéria de trabalho tem tido aí, despertado debates acalorados, né? Hoje a gente debate isso muito, mas a verdade é que esse posicionamento do STF já vem se construindo de uns anos para cá, né? Hoje a gente pode dizer que tem uma corrente majoritária quase que uníssona. A gente já sabe que tem 2 ministros aí que destoam sempre, mas uma corrente majoritária trabalhista no sentido de se reconhecer amplamente outras formas de vinculação, outras roupagens legais ou jurídicas para a prestação de trabalho que não a meramente empregatícia, né? E tivemos aí na semana passada a notícia amplamente divulgada e comentada também de que o recém-chegado ministro Zanin aparentemente aderiu a essa corrente majoritária trabalhista no sentido de se reconhecer amplamente o trabalho autônomo, pelo menos tal como formalizado, né? Um fenômeno que, ao mesmo tempo, explica esse novo mundo do trabalho e se torna paradigma dele é justamente o das plataformas virtuais colaborativas, né? Elas já dominam o mercado de serviço como um todo, não é só transporte e entrega, a gente vê isso na hotelaria, na construção, no crédito, no setor de saúde, né? E o que esses empreendimentos virtuais fazem? Eles ligam as duas pontas, o prestador de serviço e o consumidor ou tomador de serviço, como queiram, né? Para que eles, com atenção, liberdade, utilizem a plataforma na medida e na intensidade que desejam e estabeleçam, assim, as suas interações laborativas. O empregador, que já era fragmentado pelo fenômeno da terceirização, consolidado aí a muito custo, né, desde o final do século passado, o empregador que já era fragmentado, ele desaparece. Tão simples quanto isso, né? E o trabalhador, por outro lado, fica também, por isso, muito mais em evidência. O trabalhador, as suas escolhas, a sua vida particular, o seu círculo privado fica muito mais em evidência. E também, sobretudo, a sua individualidade, né? Eu sempre falo em relação à ocupação de trabalhadores por meio de plataformas virtuais, um tema tão atual, tão debatido. Eu acho e eu compreendo que esse trabalho floresceu enormemente numa sociedade como a brasileira, em que a gente tem altíssima informalidade e baixa instrução relativa, em razão da sua relativa liberdade também. É um trabalho que permite o acesso à renda e ocupação a quase qualquer um, de quase qualquer qualificação, né? E a gente precisa lembrar que esses trabalhadores formalizados devidamente, como microempreendedores que são, e aí eu volto a frisar, o problema do Brasil, eu falo nisso muito, é muito mais de informalidade do que de roupagem jurídica ou legal, né? Mas então eles devidamente formalizados com os recolhimentos previdenciários legais, eles têm acesso aos principais benefícios previdenciários a um custo muito menor do que o presente no emprego,
Nós estamos falando da diferença de 5% do salário mínimo para quase 30% do salário mínimo. Eles têm acesso ao auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade, etc, etc. Então, é uma discussão que está permeada também, eu não diria falácia, porque eu acho que é um pouco forte, porque, de fato, há um mundo de trabalhadores que estão informalizados e, portanto, desprotegidos, né, do ponto de vista previdenciário, mas não é exatamente verdadeiro que esses trabalhadores fiquem num limbo ou totalmente desguarnecidos e etc. Além do que, essa discussão está permeada também por um viés político que eu considero prejudicial para a técnica e para a boa discussão, que é indispensável para a gente construir um bom tratamento jurídico para essas relações, né? É um assunto candente e, portanto, muito propício ao populismo. A gente tem que lembrar que, infelizmente, nós temos um contingente enorme de pessoas que está interessado na simples sindicalização desses trabalhadores. Já são milhões de trabalhadores, para não dizer do governo diretamente aqui, que está interessado muito também na maior arrecadação, né? Já sinalizou, inclusive, o governo atual com um projeto de lei com uma alíquota previdenciária de 27,5%. Previdência, não imposto. Mas voltando aqui para o nosso tema, que meu tempo já está acabando ali, retomando, o que fundamentava então a preocupação da OIT às vésperas de uma imprevista pandemia que ia vir a acelerar tudo, né? O próprio objeto do direito do trabalho, que é o labor subordinado, tem sua existência ameaçada, né? O vínculo de emprego está se esvaziando, o trabalho autônomo, o trabalhador autônomo independente, ele tende a se tornar a maioria. Hoje no Brasil, 4 a cada 10 trabalhadores já não são empregados, né? São outras espécies de vínculo. E é por isso também, atenção aqui para nós, que a Justiça do Trabalho tende a se ficar obsoleta, se não a regimentar outras competências que não a do vínculo do emprego, né? E também não é por outro motivo que no mundo inteiro a gente tem uma tendência de adoção de uma chamada soft law. Muitos dizem que há um retrocesso nessa tendência, que isso ocorreu há mais de 10 anos, mas eu não vejo dessa maneira. Basta dizer que a nossa maior discussão hoje é justamente como dar um tratamento jurídico para trabalhadores autônomos via plataforma, né? Mas aí claramente se viu uma tendência de adoção de soft law. Aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Espanha, aconteceu no Reino Unido, os famigerados e tão discutidos entre nós, contrato a 0 hora, e a eles todos se juntou o nosso contrato intermitente brasileiro, trazido pela reforma trabalhista de 17. Então, se a gente já assistia alarmado, no caso da OIT, angustiado, né, essa chegada do futuro do trabalho, a gente pode se alarmar ainda mais, porque a Covid-19 veio catalisar o processo enormemente. Eu me lembro que eu participei da comissão de redação da reforma trabalhista, a gente regulamentou pela primeira vez o teletrabalho no Brasil, e hoje eu brinco porque parece até que foi uma regulamentação ingênua, mas é porque naquela altura a gente trabalhava com um horizonte de tempo de 30, 40 anos. Os estudiosos previam uma transição para a era digital e para o teletrabalho, trabalho em domicílio, para ocorrer em 3, 4 décadas. E a coisa ocorreu em 2 anos, né? Absolutamente catalisada. Então, a tendência revolucionária que já se encontrava em curso, ela foi extremamente potencializada pela pandemia. E eu gosto daquela frase que diz que a internet possibilita 8 bilhões de monopólios, né? E se isso é verdade, do ponto de vista trabalhista, ela faz ainda muito mais sentido, né? E neste trabalho do futuro, eu insisto nesse ponto, o foco é no indivíduo, na sua independência e nas suas escolhas, é na sua autonomia, né? Exatamente por isso concluí que essa pandemia veio, na verdade, antecipar uma catástrofe, como talvez seja a visão da OIT, não é uma visão da qual eu compartilho. Eu acho que nós temos que lembrar do óbvio, enxergar as obviedades à nossa volta e enxergar que a tecnologia, esta sim, agora é instrumento e não mais o homem, né? O homem agora é senhor de si e pode ser senhor de si, né? Esta é uma realidade, ela não precisa ser catastrófica, o direito tem que dar uma resposta e tratar dela. É uma realidade bastante diferente do que tínhamos até aqui. Mas a tecnologia como instrumento pode ser, sim, o instrumento para a valorização do trabalho humano e a valorização da liberdade do próprio ser humano. É isso. Muito obrigada a todos. Agradeço enormemente esses
pouquíssimos minutos em que pudemos ouvir, mas ela respeitou o tempo previsto. Infelizmente não temos muito tempo, então por isso eu vou passar diretamente já para a nossa segunda expositora, doutora Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale. Fez questão de mandar um resumo do currículo. Então eu vou ser fiel. É juíza do trabalho no TRT5, mestra pela Universidade Federal da Bahia, doutora pela PUC de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Salamanca e coautora da obra Curso de Direito Constitucional do Trabalho. Seja bem-vinda, doutora. Tinha muito mais coisa para falar. Aqui, né? Boa tarde a todas as pessoas. Bem, já fui informada de que eu tenho somente 15 minutos, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou tentar ser elegante como a minha antecessora, a quem eu parabenizo pela excelente exposição, assim como também agradeço o convite do ministro Douglas participar mais uma vez, de retornar esse retumbante, não é um adjetivo exagerado, definitivamente, é só olhar em volta, esse retumbante maravilhoso congresso. Bem, agradeço também a nossa mediadora, né, querida Eleonora, que eu conheci ontem. E como como a gente tem pouco tempo, eu vou passar logo para a exposição. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito da competência material da Justiça do Trabalho e a atuação do Supremo Tribunal Federal. E aí eu chamaria atenção logo para o que foi dito no voto, nas razões de decidir, né? No voto do ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento, no dia 30 de 8 de 2018, quando do julgamento da DPF 324. Essa DPF ela foi julgada no mesmo dia, como todos nós sabemos, com o tema 725, né, que é o recurso extraordinário 958-252. E o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte no voto, que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 331, de todos conhecida, que é aquela que trata de terceirização, inaugura uma era Lockne às avessas. E por que isso é interessante? Porque o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para uma época de grande liberalismo na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. E aqui não tem nenhuma crítica, porque eu acredito totalmente que, em grande ou pequena medida, todos nós somos liberais. Não tem problema em ser liberal em alguma medida ou em grande medida. Todos nós somos a favor de liberdades públicas, por exemplo, somos a favor do devido processo legal, somos a favor do direito à vida, somos a favor de presunção de inocência e por aí vai. Mas o que a Suprema Corte fez, mais ou menos de 1905 até 1935, foi considerar inconstitucionais diversas normas trabalhistas que a Suprema Corte estadunidense considerou que essas normas trabalhistas seriam normas fora da razoabilidade, portanto, normas interventivas à liberdade de se contratar ou à liberdade de empresa, como vocês queiram. E, portanto, aquilo dali seria ofensivo à razoabilidade que decorreria do devido processo legal no sentido substantivo. Bem, quando o ministro Gilmar Mendes diz que o Tribunal Superior do Trabalho estaria inaugurando uma era Lockne às avessas com a súmula 331, o que é que o ministro Gilmar Mendes está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que aqui no Brasil nós estamos tendo bastante ativismo por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, mas assim, eu diria com o máximo respeito que eu tenho pela minha própria hierarquia, que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes se preocupa com o que eu chamo de ativismo dos outros, porque o Supremo Tribunal Federal, somente para a gente recordar, assim num voo muito raso, que a gente não tem muito tempo, mas somente para a gente recordar rapidamente, foi o Supremo Tribunal Federal, que sem previsão específica na Constituição, e muito menos na lei, considerou válida a união entre duas pessoas do mesmo sexo há mais de uma década, sem previsão nenhuma específica na legislação ou na Constituição. Foi o Supremo Tribunal Federal que considerou também, que não seria enquadrado como crime o aborto de feto anencefálico. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, considerou que é crime a transfobia sem uma previsão específica na legislação, sempre lembrando que o direito penal, que estamos falando agora, que estamos falando sobre ele especificamente, o direito penal é atrelado ao princípio da legalidade no sentido estrito. Então, somente esses casos para recordar que, assim, se existe algum ativismo por parte do TST, e em grande ou pequena medida, no meu ponto de vista, existe sim, mas o Supremo Tribunal Federal não é menos ativista.
Então, assim, essa talvez seja uma característica não só aqui do Brasil, mas seja uma característica também de outras cortes constitucionais, como Israel, como a Espanha, como a nossa vizinha Colômbia, como a própria Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Mas, enfim, talvez seja parte do nosso constitucionalismo mais moderno. Mas esse argumento ele tem sempre sido revisitado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de matérias trabalhistas. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma súmula por meio de uma DPF, que é a DPF 501, que fez o controle de constitucionalidade da súmula 450, que todos vocês recordam, que tratava sobre a possibilidade de pagamento em dobro de férias, quando o Supremo Tribunal Federal, analisando essa DPF, disse mais uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho estaria ofendendo o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade em sentido estrito, são princípios, obviamente, previstos na Constituição Federal. Ótimo, maravilha. Mas, assim, no meu ponto de vista, essa crítica é uma crítica que, muitas vezes, a própria Suprema Corte não consegue aplicar com todo respeito em relação a si mesma, principalmente no que diz respeito à atuação do Supremo Tribunal Federal quando fala da nossa competência material da Justiça do Trabalho. Nós estamos perdendo, e a minha antecessora, a doutora Ana Fischer, falou sobre isso. Nós estamos perdendo a nossa competência, prevista especificamente no artigo 114 da Constituição. Tem lá, literalmente, que nós temos competência material para tratar sobre relação de trabalho, e não propriamente sobre relação de emprego. Se tem ou não relação de emprego, isso somente o caso concreto poder dizer. Não propriamente assim, eu sou contra ou a favor em determinadas situações que tem ou não relação de emprego. Não tem como a gente saber, somente o caso concreto pode dizer isso. Mas quem decide sobre isso daí é a Justiça do Trabalho. Não é a justiça cível, não é a justiça comum, seja ela federal ou estadual. Essa competência decorre mesmo da Constituição Federal. Então, não existe competência na justiça estadual para tratar sobre relação de trabalho. Essa competência é especificamente traçada pela Constituição como sendo da Justiça do Trabalho. Bem, mas, pular várias coisas aqui por conta dos 15 minutos. Eu diria que o Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, com todo respeito, com todas as vênias possíveis, acredito que o Supremo Tribunal Federal está praticando o que eu chamaria de mutação constitucional, ou melhor dizendo, mutação inconstitucional. Porque a mutação constitucional ela é possível quando a própria norma ela comporta algumas possibilidades hermenêuticas dentro de um determinado quadrado, dentro de uma dentro de uma determinada moldura. Essa moldura, quem diz é a própria Constituição. Mas o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo no artigo 114 é pegar uma regra que é fechada e abrir essa regra quando não tem possibilidades hermenêuticas. Não existem possibilidades hermenêuticas que não sejam que levem a um determinado caminho que não seja a nossa competência material, que não leve a competência material da Justiça do Trabalho. Mas, enfim, e tudo começou quando o Supremo Tribunal Federal julgou esse tema 725 da tabela de repercussão geral, acho, né? Porque lá no dia 30/8 de 2018, o Supremo julgando formulou duas teses que, em síntese, elas liberaram a terceirização, como todos nós sabemos. Mas no tema 725 da tabela de repercussão geral, o Supremo disse que a lista terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. E aqui à época, pelo menos isso não me chamou muita atenção, quando foi colocado isso no tema 725, na tese fixada no tema 725, mas é justamente esse pequeno período aqui que diz que qualquer outra forma, que fala sobre qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, é isso que tem sido levado ao Supremo Tribunal Federal para dizer que nós não temos competência. Silvia, mas o que é que isso tem a ver, o tema 725 da tabela de repercussão geral, com a nossa competência? Queridos e queridas, nada. Não tem absolutamente nada. O Supremo, no tema 725 ou na DPF 324, não tratou sobre competência. O tema não falava sobre isso. E não é possível a gente acrescer sentido ou usar uma analogia numa tese fixada pela nossa Suprema Corte. Não é possível pela própria Constituição, não é possível por normas infraconstitucionais que tratam do processo constitucional. Bem, mas na sequência de tudo isso, perdemos competência por conta dessa tese fixada
no TAC agregado, que foi falado há pouco tempo aqui no primeiro painel. Essa lei do transportador autônomo de cargas, uma lei de 2007, diz em síntese, em linhas gerais, que uma pessoa física que trabalha de forma exclusiva, sendo remunerado por meio de uma pessoa jurídica, não é considerado empregado em regra, se forem preenchidos os requisitos formais previstos na lei. Ok, como eu disse agora há pouco, acredito totalmente que somente o caso concreto pode definir se há fraude ou se não há fraude. Nenhuma lei pode partir do pressuposto de que há fraude, nenhuma lei pode partir do pressuposto de que não há fraude. E é para isso que serve a nossa possibilidade de se fazer um distinguish. Isso foi muito bem lembrado no voto lá atrás, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou que alguém poderia fazer uma distinção em relação às teses fixadas. Quem é que pode fazer a distinção? Quem pode fazer a distinção é a Justiça do Trabalho, porque trata de possibilidade de relação de trabalho. Ou se há fraude, se não há fraude, quem reconhece isso é a Justiça do Trabalho. Na sequência, depois do TAC agregado, da tese do TAC agregado, tivemos o tema 550 da tabela de repercussão geral, tratando de representante comercial, para dizer que sim, nesse caso específico, para dizer que a lei era constitucional e que todos os casos pertinentes a representante comercial não deveriam ser julgados pela Justiça do Trabalho, e sim pela Justiça Comum. Ora, essa lei é de 65, a Constituição de 88, como é que nós perdemos competência de uma hora para outra? Sendo que nós sempre julgamos essa matéria. Perdemos essa competência no Supremo Tribunal Federal. E, assim, eu vejo uma estratégia muito grande por parte dos escritórios de advocacia, e para mim isso é totalmente dentro das regras do jogo, no sentido de apresentar as reclamações constitucionais lá no Supremo Tribunal Federal. E essas reclamações constitucionais, elas têm sido responsáveis, essas decisões monocráticas, às vezes passa para serem julgadas nos agravos regimentais, essas decisões do Supremo Tribunal Federal têm acabado com a competência da Justiça do Trabalho. Principalmente no que diz respeito a trabalho, esses todos que eu acabei de dizer para vocês, salão parceiro tem chegado muito pouco no Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente vê poucas reclamações trabalhistas, inclusive tratando sobre essa temática das pessoas que trabalham dentro de salão de beleza. Mas o que tem chegado muito constantemente, e o primeiro caso foi egresso do TRT da 5ª Região, um caso grande, uma ação civil pública, tratando sobre pejotização na área médica, pejotização dos médicos, que era do Fernando Filgueiras, um hospital enorme lá em Salvador. Bem, de lá para cá, o Supremo Tribunal Federal, cumprindo o itinerário, e isso foi lembrado pela fala da doutora Ana Fischer agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal tem formado, sim, maioria, para dizer, por meio das decisões em reclamação constitucional, que a Justiça do Trabalho não é competente para analisar esses casos. E principalmente no que diz respeito à pejotização e trabalho em plataforma. Mas nesse caso específico do trabalho em plataforma, me chama mais atenção, porque o trabalho em plataforma, ele nunca foi pautado um recurso extraordinário tratando sobre trabalho em plataforma, nunca foi objeto de ADC, nunca foi objeto de ADPF, nunca foi objeto de ADI, até porque nós não temos uma norma para tratar aqui no Brasil trabalho plataformizado. Então é impossível fazer controle de constitucionalidade de algo que não existe. Então, esse tema ele não foi objeto de debate específico no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, julgando por analogia, disse que o trabalhador plataformizado da iFood, Cabify, Uber, esse trabalhador ele seria muito parecido com o TAC agregado, o transportador autônomo de cargas. Mas, gente, o que é que isso tem a ver com o transportador autônomo de cargas? E isso o que é que tem a ver com a nossa competência? Absolutamente nada. Mas é isso que tem acontecido. Infelizmente, eu estou vendo aqui pela plaquinha que meu tempo acabou, passa muito rapidamente, e eu só tenho agora que agradecer. Muito obrigada por terem me ouvido. Enfim. Deixa eu recolher aqui minhas coisas. Ficou com vontade, deu vontade de ouvir um pouquinho mais. Segunda vez neste painel. Estou achando que serão 4 vezes. Nós vamos para a terceira exposição deste painel. A doutora Cristiane Janice Fragoso dos Santos Pavan vai falar sobre o benefício da justiça gratuita
para as entidades sindicais, decisão recente do Supremo sobre isso. Doutora Cristiane é advogada de diversas entidades sindicais, em especial a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, no estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Professora universitária, diretora executiva da Associação Goiânia de Advocacia Trabalhista, conselheira do seccional da OAB de Goiás, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Sindical e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB. Muito bem-vinda, doutora. Olá, é uma honra estar diante de um público tão seleto. Esse evento, eu acredito que tenha deixado uma reflexão sobre a tecnologia que realmente tem chegado aos nossos dias. Um evento que merece todo o parabéns, principalmente aos organizadores. Obrigada ao ministro Douglas Alencar, que fez o convite. Eu pretendo somar com muita honra, ladear os colegas que fazem parte deste painel. E eu acredito que eu vou poder corroborar, principalmente como advogada sindicalista que sou, e daí eu vou até descer ao salto para explicar para vocês que, de fato, a tecnologia tem chegado ao nosso mundo do trabalho, mas também, infelizmente, as relações de trabalho, elas são muito piores do que a gente imagina. Eu fico imaginando, com todo respeito ao nosso judiciário, o quão o papel não fala. Quando a gente visita uma usina, nós representamos, por exemplo, o setor sucrocoleiro, quando um trabalhador desgastado pelo tempo, eu ainda me recordo muito visivelmente de um trabalhador que eu conheci. Ele falou que não tinha condições de ir ao banheiro, ele falou que não tinha condições de se alimentar, e ele falou quase em um trabalho escravo. E daí, quando a gente conversa com o Ministério Público do Trabalho do Estado de Goiás, ontem mesmo tive a oportunidade de conversar com o procurador-chefe, doutor Opiniano, e ele falou que ele estava na linha de frente em combate com o trabalho escravo. Então, infelizmente, por mais que nós venhamos a tratar das inovações, que infelizmente também tem as suas ferramentas ainda para precarizar ainda mais o direito do trabalho, eu preciso falar como advogada sindicalista que sou, e por isso, quando me veio o tema do perfil legislativo, as suas perspectivas, eu quis trazer o tema para o direito coletivo do trabalho, porque o direito individual é importante, mas nós precisamos fomentar a realização de assembleias, nós precisamos fomentar um sindicalismo realmente representativo e que venha fazer a voz daqueles trabalhadores que estão na base. Infelizmente, e eu acho que pode vir a mudar esse cenário, com uma negociação coletiva que realmente venha cumprir o seu papel social de se preocupar, por exemplo, com as novas formas e relações de trabalho, e quem vai poder negociar isso, possivelmente, é o sindicato. Então, por isso, a eleição desse tema, embora seja aí um pouco diferente do que eu acredito que alguns esperavam, mas o direito coletivo ele é importante. E daí nós estamos falando de um desafio do movimento sindical, porque ele precisa considerar que há um novo mundo de trabalho irrompendo, ele precisa tomar ciência e compreender todas essas dinâmicas, porque em cada uma desses painéis nós ficamos diante de muitas inovações, de plataformas, uberização. Eu mesmo resido em Goiânia e eu sei de uma praça, infelizmente, que os Ubers e pessoas que se locomovem com bicicleta para levar mercadorias preferem dormir lá do que irem para sua casa. Então, a gente tem uma realidade muito triste, a gente precisa lutar junto com os novos trabalhadores, o sindicalismo precisa fazer isso, ele precisa reorganizar e colocar a sua atual estrutura sindical para ser, desde já, uma resposta às transformações
e estar a serviço do movimento dos trabalhadores e do seu futuro. Mas daí quando a gente fala desses desafios do movimento sindical, nós temos algumas diretrizes de uma reforma sindical também. Quais seriam elas? Primeiro, nós precisamos mudar e acompanhar as transformações estruturais e disruptivas, me perdoem, disruptivas no mundo do trabalho, promovidos em um sistema produtivo, criando ocupações de contratação, criando novas relações de trabalho. Mas em uma segunda mudança também é necessária, que são as iniciativas para as mudanças na legislação e no regramento que rege o sistema nas relações sindicais e nas relações de trabalho. Por que eu falo que é preciso mudar esse cenário? Simplesmente porque nós temos no artigo 8º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, uma ampla atuação do sindicato para ele representar esses trabalhadores. No entanto, a súmula 463 do TST, quando um sindicato atua para representar esses trabalhadores, o que fala a súmula? Sendo pessoa jurídica, é necessário, para que ela tenha gratuidade da justiça, a comprovação da sua hipossuficiência. Acontece que no momento da propositura da ação, o fato de ter um saldo positivo em sua conta, não importa em dizer que o sindicato poderá arcar com todos os custos processuais. Eu não estou querendo aqui falar para vocês que a legislação, que a súmula, que o entendimento do TST proíbe a gratuidade da justiça para os sindicatos, mas que, infelizmente, é uma barreira muito grande para sindicatos, isso é. E por que eu falo isso? Porque se a gente for fazer um estudo, inclusive, sobre as ondas renovatórias de acesso à justiça, que foi um estudo feito por Mauro Capelletti, por Brian Gard, o que ele fala? Que primeiro tem que ser cuidado a assistência judiciária para os pobres, tanto que veio a Lei 1060 de 50. Em segundo plano, a proteção dos direitos meta-individuais, difusos e coletivos. E quem que realiza essa proteção de direitos meta-individuais, difusos e coletivos? Senão o sindicato. O sindicato que vem agora com um microsistema coletivo, através da Lei da Ação Civil Pública, através do CDC, demonstrar que as associações elas têm direito à gratuidade da justiça, mas infelizmente o nosso TST, os nossos tribunais pátrios nem sempre reconhecem essa ampla legitimidade do sindicato de agir em nome dos seus trabalhadores. O que se vê? Se vê a Justiça do Trabalho procurando meios alternativos de soluções, quando ela tem a possibilidade de melhorar a condição de toda uma empresa, de 1.000 trabalhadores que seja, mas por vezes prefere-se arquivar esses processos, prefere-se não ter ali a apreciação do judiciário em relação àquela ação coletiva, simplesmente porque entende que o sindicato teria uma conta positiva ao momento da propositura da ação. Acontece que aquela cifra, aqueles valores, eles foram decorrentes de contribuição daqueles trabalhadores e que o seu sindicato ele precisa ter um operacional, ele precisa fazer visitas às empresas, ele precisa fazer campanha salarial, ele precisa trabalhar na mesa de negociação. E como que vai fazer isso? Que não seja com aquele valor que está em cofre, que é também uma das suas funções. A sua função é, sim, atuar enquanto legitimado em ação coletiva, mas não é a única. E, possivelmente, uma ação coletiva, por exemplo, de insalubridade, em que exige uma perícia, como que vai ser feita a defesa desse sindicato se ele precisa pagar os honorários periciais? E vai tirar o dinheiro dos cofres? Daqueles que deveriam representar em altas campanhas salariais os seus trabalhadores em ordem coletiva? Então, é isso que eu chamo a atenção de, infelizmente, os nossos tribunais ainda não reconhecerem a gratuidade para sindicatos. E qual que é a importância do tema?
Infelizmente, quando nós analisamos o pleito benefício da gratuidade da justiça, mesmo que essas demandas sejam de cunho coletivo e que se dá única e exclusivamente na comprovação ou não, na condição de hipossuficiência, quando na verdade, o que está acontecendo? Está se analisando apenas a cifra e está se ceifando o direito ao acesso à justiça. Fere-se o direito ao acesso à justiça. E eu falo isso como advogada sindicalista que sou, quantas vezes é necessário gastar combustível? Essa é uma realidade. Nós, instrumentadores do direito, como advogados sindicalistas, precisamos falar para vocês, magistrados, que essa é uma realidade. A gente precisa ter dinheiro para colocar a gasolina no carro para chegar até a empresa onde vai ocorrer a assembleia. Nós precisamos que aquele dirigente que foi até aquela empresa, que não consiga voltar à sua sede, que ele vai ficar hospedado em um hotel. A gente precisa entender que quando a gente faz uma negociação com todo um setor sucrocoleiro, por exemplo, são todas as usinas de um lado da mesa, enquanto do outro lado é o sindicato laboral. E que o sindicato laboral está negociando o quê? O mínimo, pelo menos, é o reajuste. Pelo menos é o reajuste que está sendo negociado ali 10 mil vidas. Então, aquele dinheiro no cofre da entidade sindical, ela não serve tão somente para um enfrentamento do judiciário. Quantas vezes tentei ingressar por ação coletiva e o que infelizmente se vislumbra? O tribunal, de toda forma, buscando verificar as condições da ação, buscando verificar alguma preliminar, para que aquele processo seja encerrado. Então, é esse perfil que eu não entendo. Nós estamos falando de um artigo constitucional que fala que o sindicato tem ampla legitimidade para atuar em nome da sua coletividade. No entanto, tem a súmula 463, que pede a comprovação da hipossuficiência para que ela tenha a gratuidade da justiça. Quais são os efeitos negativos raros? Não raro, isso eu posso falar de todas as entidades sindicais que eu represento. Os sindicatos se veem obrigados a balancear seus custos operacionais, necessários para o exercício representativo amplo de forma administrativa, com altíssimo risco de demanda judicial como substituto processual, de precisar arcar com elevado custo que este pleito venha lhe causar. Eu peço para que os colegas reflitam que uma demanda coletiva ela pode se tornar tão cara para o sindicato que ela perde a razão de ser de se pedir um benefício para a justiça. E daí nós estamos realmente falando de se ferir o princípio do livre acesso à justiça. Colegas, eu ainda peço a reflexão dos obstáculos do acesso à justiça aos sindicatos, e não é porque eu enfrento isso no dia a dia ou porque eu represento uma federação, que ao meu ver seria a entidade mais representativa que pelo menos eu conheço, que é a Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, e que a gente tem esse obstáculo tanto a nível de TRT como no TST, porque a gente sempre choca nessa súmula 463. E eu fiz uma pesquisa muito breve no Jus Brasil para verificar como de fato tem sido a resposta dos nossos tribunais em relação às ações coletivas. E nas 3 primeiras, e eu diria até nas 20 seguintes, o que aconteceu? Se aplicou a súmula 463 porque o sindicato não comprovou sua hipossuficiência e daí barra na condição da ação, e é isso que eu peço a sensibilidade dos colegas. A interpretação, nós temos uma solução jurídica porque nós temos um microsistema de tutela coletiva, porque a CLT ou mesmo a súmula, ela foi criada através de decisões de ações individuais. Nós não estamos falando de ação coletiva. Isso, a própria criação da súmula, ela vem decorrente das repetições de ações individuais. Mas nós temos um microsistema coletivo, que seria a lei da ação civil pública,
A lei da ação civil pública, ela vem para proteger meio ambiente, ela vem para proteger direitos artísticos e outros tantos direitos necessários, mas nós, enquanto ações coletiva, a gente vem também para proteger direito fundamental e direito social, que é o próprio direito do trabalho. O sindicato não está lá, senão falando em nome dos seus representados. E quando se barra o acesso à justiça a sindicatos, não está só barrando o acesso ao sindicato, como também dos seus trabalhadores. Quando o sindicato é condenado, quem que vai pagar a conta? Se não é uma campanha salarial muito mais fraca do que aquela que se esperava de uma categoria forte. E até na decisão do STF, quando ele tratou daquele tema, salvo engano, 823, que falou da substituição, que o sindicato não precisaria fazer a lista dos substituídos, o que chegou à conclusão num dos votos? Que, infelizmente, a Justiça do Trabalho, ela trata de desempregados. E o sindicato não está lá para lutar pelo direito dos desempregados, pelo contrário, de quem ocupa o cargo, de quem está a exercício. E é isso que nós queremos mudar enquanto sindicato. Pode ser que nós tenhamos aí uma visão muito mais até esperançosa de que o movimento sindical vai mudar, mas é isso, nós queremos ir na base e queremos realmente ver essa mudança de estrutura, que entendam que nós estamos diante não é de uma ação individual, mas é uma ação coletiva. Infelizmente, o sindicato não está no rol dos beneficiários legais, porque o Ministério Público do Trabalho, ele atua para poder defender o direito dos trabalhadores, tal como o sindicato. Infelizmente, quando não está no rol, acaba prejudicando o princípio do livre acesso à justiça, o princípio do contraditório, acaba prejudicando até o princípio da livre associação, porque o sindicato deixa de exercer a sua função e daí com isso também fragiliza o próprio movimento sindical. Em conclusão, infelizmente, as regras seletistas, por terem seu nascedouro em demandas individuais, devem afastar a sua aplicabilidade sob este pleito, aproximando-se o judiciário do espírito legal, chamado de microsistema coletivo, que seria a Lei da Ação Civil Pública e do CDC. E só mais uma frase. A injustiça, em qualquer lugar, é uma ameaça. A justiça em todo lugar. Essa foi uma frase de Martin Luther King, e eu gostaria realmente de sensibilizar vocês para que a gente venha aproximar o movimento sindical do Poder Judiciário. Seriam essas minhas palavras. Agradeço muito a participação da doutora Cristiane. Aliás, como magistrada, fico muito feliz quando quando ouço alguém comentando sobre uma situação real. Nós, juízes, somos acostumados a ouvir os dois lados dos fatos, mas ouvir também dois lados de entendimentos doutrinários é gostoso. A gente consegue crescer um pouco com isso. E agora vamos para a última exposição desse nosso painel. Vamos ouvir o Dr. Otávio Calvé, que é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, pesquisador do GETRAB da USP, colunista da revista eletrônica Consultor Jurídico, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, diretor da Escola Associativa da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho e professor da Escola Superior de Advocacia Pública. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, tudo bem, gente? Primeiro, eu queria registrar a minha satisfação de estar de volta aqui no Congresso da Magistratura do Trabalho, o segundo Congresso, porque assim, é uma realização muito importante para nós, né, Ana, que desde o início vimos a BMT nascer, né? Eu sou o presidente fundador da BMT, então olhar hoje, né, e ver assim o tamanho que a gente já conseguiu conquistar, né, a reverberação na sociedade que a gente já tem, de fato é uma grata satisfação.
E eu fiquei aqui, né, encantado com as palestras anteriores. Acho que fui escolhido para preencher cota, porque eu sou minoria nesse painel, mas eu fiquei refletindo sobre a fala de cada uma das minhas antecessoras para tentar costurar dentro da minha fala, que é pensar sobre o futuro da legislação trabalhista. Algo difícil. E para começar a minha palestra, minha fala, eu acho que existe uma palavra que define o que a gente está vivenciando. Essa palavra é tessarac. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Tessarac significa um profundo sentimento de desorientação. O mundo passado já não existe, o mundo presente é desconstruído e a gente não consegue imaginar saídas para o futuro. E é isso que a gente está vivendo hoje. Não só na área trabalhista, mas no mundo de uma forma geral. Toda a inovação tecnológica, todo o advento de novas formas de trabalhar, o trabalho por aplicativo, inteligência artificial, tudo isso traz para a gente assim, uma sensação de desorientação. O que a gente faz? A gente estava tão acostumado, né, com a nossa CLT lá, nosso vínculo de emprego, né, ficar ali na instrução, e aí, quem te dá ordens? Que hora você pega, que hora você larga? Não é? Ah, então tem vínculo, não tem vínculo. Eu faço isso há 26 anos. Aí, de repente, vem o STF e vira todo esse jogo, né? O STF fala, não, pera lá. Se tem gente aí que pactuou trabalho como PJ, é válido. Ele pactuou, é o que ele queria, ele tem autonomia de vontade, não tem vício de consentimento, ou pelo menos não foi provado, é válido e acabou o vínculo de emprego. Aí você fica pensando assim, nossa senhora, depois de 26 anos eu nunca imaginei que fosse vivenciar isso, né? E aí o meu mundo caiu, você sente aquela, né, aquela pernada que você fala, e agora? Para onde vamos? O que faremos? Né? Como que a gente vai sair desse imbróglio? Tem duas formas básicas da gente enfrentar isso que a gente está vivenciando. Uma forma que eu acho ruim, que eu acho que é a forma que até aqui nós da área trabalhista majoritariamente temos feito, que é negar os fatos. A gente está na fase da negação. Negar os fatos, negar o futuro que está chegando e tentar voltar para a fórmula do passado. Trabalho em plataforma digital é o que a Justiça do Trabalho está tentando fazer há 10 anos. Pegar esse novo modelo e enquadrar ele de alguma forma na velha legislação, na CLT. É isso que a gente tem feito, a gente está tentando negar o futuro e encaixar no passado, esquecendo o presente. E nós já temos milhões de pessoas que, enquanto a gente fica nessa tentativa, essas pessoas estão sem proteção. Né? A doutora Cristiane levantou um fato importantíssimo. O Brasil, gente, tem de trabalho escravo a altíssimos empregados tecnológicos. A gente vive num país de desigualdade, a gente vive um país heterogêneo. Então, assim, a gente tem que levar isso tudo em consideração para pensar uma saída. A primeira coisa que eu acho importante da gente deixar, assim, pelo menos na minha ótica, muito óbvio, é que a CLT não precisa acabar. A CLT vai ter o seu papel sempre. Enquanto a gente tiver essa desigualdade extrema, esse tipo de trabalho que se amolda no trabalho subordinado, a CLT é extremamente relevante para isso, não tem dúvida. Essa fórmula do passado serviu por muito tempo e ainda serve para determinado tipo de trabalho. Por que a gente não pode simplesmente agregar novas formas de proteção para as novidades que estão chegando? Por que isso é tão difícil? Por que na área trabalhista, quando você fala que vai criar uma lei protetiva para trabalhador por aplicativo, os próprios atores sociais da nossa área tentam boicotar, não querem deixar ir adiante? É simples. Por quê? Lembra daquele desenho, né, pelo menos da minha infância tinha, que era um dique segurando a represa? E aí, se tivesse uma rachadura, ia lá o menininho, colocava o dedo para segurar a rachadura, e aquela rachadura ia aumentando, até que o dique arrebentava. Eu acho que é isso que a área trabalhista pensa de novas leis, de novas proteções. Se você fizer uma coisa, uma nova lei,
permitindo algo diferente, que não seja a sacrossanta CLT, tudo vai ruir daqui para frente, uma hora tudo vai acabar. E aí a gente não vai ter proteção nenhuma para nenhum trabalhador. Eu acho que a gente vive num estado assim de terrorismo, de uma coisa assim que beira a insanidade, porque você não pode nem falar que há talvez novos caminhos, novas proteções, novas formas da gente absorver esse trabalho todo que está surgindo. E o alerta eu já fiz várias vezes, ano passado eu falei isso aqui, vou falar de novo, já escrevi sobre isso. O grande alerta é o que a Silvia Isabelli identificou nas decisões do Supremo, porque o Supremo está indo muito além, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, para não apenas caçar vínculo de emprego. Prestem atenção, o Supremo ele tem tirado a natureza jurídica de relação de trabalho para determinadas relações que para nós sempre foram trabalhistas. Olha como isso é sério, como isso é grave. Você pega um trabalhador por aplicativo e há a chance do Supremo dizer que ele tem uma relação civil. Ele não é um trabalhador da Uber, por exemplo. Ele comprou um software para usar no dia a dia dele. Quando você desnatura a relação como ela deve ser, que é a relação trabalhista, e aconteceu com o representante comercial, que é a relação comercial, o TAC é a relação comercial, está acontecendo com os PJs agora, salão de cabeleireiro. Quando você retira isso da natureza trabalhista, o que você perde? Ação na justiça do trabalho? Você perde muito mais do que isso. Você perde a possibilidade de criar um direito não do emprego, como é a CLT, mas um direito das relações de trabalho. Ou seja, você perde a possibilidade de ter uma principiologia para o trabalho humano. Esse, para mim, é o grande perigo que a gente vive hoje com as decisões do STF. O ministro Alexandre de Moraes, lá naquela do Cabify, que ele disse que a competência da justiça comum, ele apontou nessa direção. O STJ já julgou assim também há bastante tempo, de motorista de aplicativo. Então, esse é o grande risco. Se a gente tira a natureza trabalhista, aí não tem mais como a gente falar em proteção trabalhista. Nenhum tipo de proteção. Então, olha o que a gente está acontecendo hoje, o que a gente está vivendo. A gente tem majoritariamente a área trabalhista tentando segurar a CLT para todos e não está conseguindo. Não consegue nem a força na justiça do trabalho e não consegue nem na sociedade. Qual é o percentual de informalidade que a gente tem no Brasil? Desde que eu me conheço por juiz do trabalho, sempre superou 50%, 60%, 60 e poucos por cento. Vamos refletir sobre isso. Nós temos uma lei que completou 80 anos, né, e ainda não conseguiu chegar na maioria. Então, será que a gente não pode pensar outras coisas para alcançar a maioria? E aí eu faço a minha proposta, né? Como é que eu vejo isso tudo, o que eu acho que a legislação trabalhista tinha que fazer para a gente conseguir chegar nessa proteção geral, uma proteção adequada. Para mim, a questão é muito simples. Nós estamos fechados num modelo de proteção trabalhista a partir de um vínculo jurídico. Não é assim? Se eu consigo configurar o vínculo de emprego, tenho todos os direitos trabalhistas. Se eu não configuro o vínculo de emprego, eu não tenho nada. Então a gente criou uma proteção desde que o vínculo jurídico esteja presente. Pouco importa o ser humano que está trabalhando, importa o vínculo jurídico. Qual é o salto que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um salto para criar uma legislação protetiva do trabalhador, do ser humano que trabalha. Pouco importa o vínculo. Pouco importa se ele é empregado, pouco importa se ele é PJ, pouco importa se ele é autônomo. Aquele bichinho voltou. Essa foi só com a gente, né? Pouco importa se ele é cooperativado, pouco importa. O que importa é que é um ser humano gastando energia de trabalho, geralmente sendo remunerado por isso e doando essa energia de trabalho para outrem,
que pega a energia dele e usa lá no seu empreendimento. Ou seja, qualquer ser humano trabalhador deveria já por si só ter uma proteção. Agora, como que a gente chegaria a isso? E aí vem a grande dificuldade. A gente teria que reconhecer que essa nova legislação trabalhista que protege o ser humano trabalhador, independentemente do vínculo jurídico, vai ser uma legislação que vai sim voltar ao que a gente viu lá no início, no século XIX. A OIT, como a Ana bem mostrou, está vendo esse momento e está falando o seguinte: olha, o que está acontecendo agora é muito semelhante ao que aconteceu lá no início, pós-revolução industrial. Aí eu fiquei pensando, talvez a resposta tem que ser também a resposta que aconteceu lá no início. Vamos resetar, vamos começar de novo. E o que seria começar de novo? Uma proteção mínima que garantisse dignidade a qualquer tipo de trabalhador, em qualquer tipo de relação de trabalho. Os direitos básicos, né? Trabalho digno, ambiente de trabalho, limite de trabalho, remuneração adequada e por aí vai. Você cria uma pauta de direitos mínimos para todos. Agora, a premissa seria, primeiro, a gente chegar num conceito do que é um trabalhador, do que é uma relação de trabalho. Se eu disser que um sócio de uma PJ que trabalha sozinho, não contrata ninguém e ele mesmo vai lá gastar energia de trabalho, é um trabalhador, ele está numa relação de trabalho. Pouco importa a capa jurídica que ele está utilizando. E aí ele teria proteção trabalhista. Seria uma legislação mínima, portanto, para todos. Vamos resetar e começar de novo. E aí como é que a gente poderia evoluir dentro dessa lógica que eu estou propondo? A gente tem que partir do seguinte pressuposto: o que a gente fez até hoje, de ter uma legislação única, retilínea, quadrada, que encaixa para o trabalho subordinado, a gente vai ter que passar por um modelo de legislação mínima para todos e com algo que a gente tem muita dificuldade de aceitar na área trabalhista: flexibilidade. A gente não sabe qual é o tipo de trabalho humano que vai acontecer daqui a 5 anos. André Zipper, meu grande amigo, especialista na área, é impossível você dizer daqui a 5 anos como estarão as novas formas de se trabalhar. Eu não tenho mais como criar uma legislação que vai funcionar para 20, 30, 40, para 80 anos. Acabou, game over. A legislação agora tem que ser adaptável, por isso que ela tem que partir de um mínimo, e desse mínimo para cima, ela vai se moldando conforme a necessidade. E como é que a gente faz isso? Negociando. Negociação individual e negociação coletiva. Preferencialmente a coletiva. A doutora Cristiane também foi sensacional nesse aspecto. A gente tem que revalorizar a negociação coletiva. Mas tem que ser uma negociação coletiva não porque você está enquadrado numa categoria. Tem que ser uma negociação coletiva porque aquela entidade representa você como trabalhador, com liberdade, procurando ali qual é a entidade que vai me representar melhor. Ou seja, é um modelo em que a gente tem o mínimo garantido e a negociação resolvendo cada tipo de necessidade de cada tipo de trabalho que vai surgir, que a gente não faz a menor ideia de como vai ser para o futuro. Eu tenho estudado muito sobre futurologia, né? Eu estou pensando em começar a dar palestra com turbante, bola de cristal, porque a gente fica tentando imaginar o que vem a acontecer, né? E o pessoal que estuda futurologia hoje no mundo, né, do trabalho, por conta da inteligência artificial, tem falado o seguinte: é impossível você hoje dizer o que vai acontecer daqui a 3 anos. Porque a cada ano de evolução da inteligência artificial, todas as premissas mudam de novo. Então, assim, hoje as previsões são assim para 2 anos, né? 3 no máximo. Então, essa era a minha mensagem, gente. Legislação mínima para todos, evoluindo a legislação com negociação, fortalecimento da negociação coletiva para a gente alcançar essas novas formas de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Otávio, pela exposição. Chover no molhado, falar que ficou vontade de ouvir mais um pouquinho. As 4 exposições deixaram essa impressão. E, na verdade, pensando aqui, enquanto ouvia o doutor Otávio falando, isso é bom. A gente ter ficado com dúvidas. Eu, se tivesse anotado, teria anotado umas 18 perguntas para fazer para os 4. E isso é o importante num evento como esse. Fiquei muito satisfeita em ouvir advogados aqui de empregados e ouvir advogados de empregadores, de empresas aqui nesse mesmo evento, de conseguir entender os 2 lados da moeda, de ouvir juízes, de ouvir procuradores, e é isso que importa. Um evento como esse, principalmente sobre o tema desse painel, que é sobre o futuro da legislação, o que a gente pode fazer, é aqui que nasce a discussão. Então, aqui a gente começa a abrir a nossa mente para poder sair daqui e conversar na mesa de bar com os colegas, estudantes de direito, professores na universidade, depois a gente poder discutir esse assunto mais um pouquinho. E um pouquinho que a gente ouve e a gente pensa, não tinha pensado nisso ainda. E ali começa a crescer alguma ideia, quem sabe a gente consegue, daqui a alguns anos ou alguns meses, não sei como, ver um futuro melhor para a legislação trabalhista. Então, em nome da organização, agradeço aos expositores e a todos que nos assistiram até esse momento e declaro encerrado esse painel.